Estamos de volta com argumentos, prontos para conversar com o candidato Duda Clautal. É o terceiro na noite de hoje, já que já falamos com a Avelina, com Jarbas, e agora o terceiro candidato às eleições do próximo dia 21 na OAB. Duda, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Duda, você renunciou à vice-presidência de Ângela Salles, não participou da fusão que reuniu Jarbas e Ofir. Por que essa sua volta agora? Por que você estava afastado da entidade? Afastei da entidade, Mauro, exatamente por discordar da forma em que a política institucional estava sendo conduzida. No momento em que eu renunciei à vice-presidência da Ordem, já se sinalizava, de uma certa forma, a aproximação dos dois grupos, da situação e da oposição, então, com que eu nunca concordei, nunca vi coerência nessa aproximação e muito menos no acordo que foi feito. Nesse contexto, chegou um determinado momento que eu me vi sem espaço dentro do grupo político em que eu estava incluso e preferi me afastar, respeitando a minha filosofia e o que eu acreditava para a Ordem. Bem, a intervenção federal na OAB do Pará foi uma briga de casal? Não, não foi uma briga de casal. Aí é um problema de causa e efeito. O efeito foi a intervenção federal e foi nefasto para todos nós, para a classe de advogados e para a OAB em si. Mas houve uma causa. Existem fatos que deram causa ao processo de intervenção. Eu não defendo a intervenção em si. Se ela foi politicamente utilizada, eu não sei. O subjetivo de cada colega pode formar essa convicção. Mas que houve causa, houve. E a Ordem não tinha outra alternativa senão reagir e se defender às causas que aconteceram. E as consequências dessa intervenção para a imagem da entidade e a imagem do advogado paraense? Péssimas. A gente nunca viu a Ordem tão esvaziada, tão desacreditada na sua postura, na sua credibilidade, com consequências na defesa das prerrogativas, na respeitabilidade da instituição para interagir com os outros poderes, com os poderes de Estado que devem distribuir justiça nesse país. Os advogados ficaram céticos, desmotivados, afastados da instituição. E é essa mensagem que a gente pretende, a gente traz, de resgate de credibilidade, de resgate dos colegas, principalmente dos jovens que não se veem representados na instituição, como nós também não nos vemos. O que está aí, o que aconteceu, não nos representa. Duda, o fato de duas chapas de oposição não é um passaporte para a situação? Nós esperamos que não e temos convicção que temos crescido muito e que a classe está absorvendo o nosso discurso. A OAB+, vem com uma chapa coesa, uns participantes que amam a Ordem, que querem o melhor e que defendem a Ordem por idealismo. É lógico que o bloco de oposição uno eleitoralmente se teriam chances mais relevantes. Mas não é isso que nos move, Mauro. O que nos move são princípios, o que nos move é idealismo. Nós pedimos aos colegas exatamente porque os dois outros candidatos já tiveram a sua oportunidade à frente da instituição, já tiveram seu espaço, já demonstraram a que vieram, como gerenciam a Ordem e a classe dos advogados, o que fazem e o nível de compromisso que têm. Então a gente tem convicção que a classe vai sopesar isso e vai analisar e acatar o que é renovação, o que é diferente, o oxigênio novo que a Ordem precisa. Bem, por falar em oxigênio, me parece que a grande maioria do quadro atual da Ordem são de jovens advogados. Entre 5, que é o mínimo que pode concorrer, e efetivamente 10 anos de profissão. É isso mesmo? Os dados que nós temos indicam que 2/3 da classe hoje tem até 40 anos de idade. E é essa geração que merece o seu espaço. É essa geração que quer representar a si mesma,
que quer ter a sua participação, seu momento à frente da ordem. Bem, hoje ouve-se falar muito de grampo telefônico em escritório, de busca e apreensão, e normalmente a OAB está assistindo tudo de camarote. Qual é a sua opinião? A OAB, no todo, tem se envolvido muito no varejo e pouco no atacado. Tem se envolvido no que dá mídia e no que é simpático. Não tem exercido o seu papel institucional de coragem, de independência, de uma postura proativa na defesa das prerrogativas e dos advogados. E é esse descrédito, é essa desgaste que a classe sofre, que provoca essas coisas, que provoca uma flexibilização das nossas prerrogativas e dos direitos de cidadania, porque prerrogativa nada mais é a garantia de que o advogado vai poder defender o seu cliente. E, infelizmente, é a postura vagarosa da ordem, a postura hesitante da ordem que enseja esse tipo de postura. Partidarização da entidade. Isso é péssimo, seja qual for o partido. E, Mauro, é nisso que a gente confia, é esse apelo que eu faço à classe. Existem determinadas coisas que não precisam ficar sendo ditas e repetidas. Existem determinadas coisas que são perceptíveis. E o advogado tem a obrigação de ter um nível de debate, de percepção, de visão de mundo diferenciado. É óbvio que a partidarização da nossa instituição está aí, por vínculos pessoais, por vínculos de princípio, por vínculos de postura. A ordem tem de se fazer respeitar de forma serena, austera, não de forma sindical. Nós somos radicalmente contra qualquer tipo de partidarização da entidade. Controle externo da OAB. Não vejo porquê. Discordo. A ordem é sustentada e mantida pelos advogados. A ordem não recebe verbas públicas. A ordem não tem por que ser controlada a não ser pelo próprio advogado, que é o dono da casa, que é quem a entidade representa e quem mantém a OAB. O atual presidente nacional da OAB criticou bastante a construção de Belo Monte. No entanto, agora o escritório dele advoga o consórcio construtor de Belo Monte. Isso foi matéria de página inteira na Folha de São Paulo. Qual a sua opinião? Mauro, você tem aí de ter cautela na percepção do institucional e do pessoal. Óbvio que a postura institucional da ordem, representada pelo seu presidente, é uma coisa, a compreensão pessoal dele como profissional e a decisão de envolvimento ou não naquela causa que pode conflitar com o interesse institucional também é uma questão de foro íntimo dele. Agora, eu posso lhe dizer, já que você perguntou a minha opinião pessoal, eu não advogaria para um grupo ou para uma causa enquanto presidente da instituição e a instituição discordante dessa causa. Eleição direta para o presidente nacional da OAB. Não concordo. É uma opinião pessoal minha. A ordem tem um perfil federativo em que garante e compensa os estados periféricos como o nosso, Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, uma maior expressão. Acredito que o sistema de eleição deva ser aprimorado, que nós devamos evoluir para um sistema misto, em que a consulta direta aos advogados pese no voto de bancada, mas eu concordo, acredito que, em princípio, a estrutura da ordem, como é do Senado, por exemplo, ela é mais justa e mais relevante, principalmente para os nossos estados. Senão, o presidente da ordem vai ser sempre de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Escritórios estrangeiros chegando ao Brasil. Questão complexa.
no contexto da globalização, você não pode restringir, é um caminho irreversível, mas você tem de controlar, fiscalizar. O profissional local tem de ser prestigiado e tem de ser envolvido por essas bancas multinacionais que têm se instalado no país. O enfoque e a condução devem ser locais. Agora, infelizmente, é um processo irreversível. Nós temos de nos preparar para essa condição dentro de um cenário de regulamentação. Pesquisas eleitorais, quantos advogados estão aptos a votar, aquela história de, na véspera, ajeitar os inadimplentes para que eles votem. Isso são coisas que a gente sempre ouviu falar em eleição da OAB. Continua? Não, isso vem sendo corrigido. Há algum tempo atrás, a eleição da OAB praticamente não era regulada. Hoje em dia não, já existe uma regulamentação coerente própria que nós da OAB+, brigamos para que seja observada. Nós acreditamos que na nossa eleição o devido processo legal deve ser observado na plenitude, mas você já não pode pagar débitos depois do dia 22 de outubro, salvo engano. Nós temos um universo definido de 8.000 advogados aproximadamente aptos a votar. Nós temos uma série de restrições quanto à mídia, propagandas que devem ser observadas. E, à medida do possível, têm sido observadas. Então, há uma evolução Há uma nítida evolução nesse aspecto. Duda, exame de ordem, por muitos considerado excessivo. E, apesar disso, a OAB opinando sobre o surgimento de novos cursos de direito. Não é muito? Não, não é. Pelo contrário, os outros conselhos profissionais também deviam ter o seu exame de ordem. O Estado brasileiro não está exercendo o seu papel como deveria na fiscalização de nossos cursos. E não caberia a ordem cobrar do Estado brasileiro? E se cobra. E não tentar inibir a iniciativa privada que quer atender uma demanda? Existe uma demanda por cursos de direito violento, você sabe disso, né? A iniciativa privada quer criar os novos cursos para suprir essa demanda. Não pode porque a OAB interfere, coloca o dedo, atrapalha, coisa parecida. Não seria mais lógico que a OAB agisse junto ao Estado para fiscalizar? Assim é feito. A ordem tem fatores de pressão e de contribuição perante o Estado para que se melhor controle essa questão. Mas isso não tem sido suficiente. Às vezes o Estado se deixa pressionar demais pela iniciativa privada. E aí não é uma questão de mercado, aí é uma questão de qualidade profissional, aí é uma questão do exercício pela ordem de um dos seus papéis fundamentais. Mas isso é controlado pelo exame de ordem? É depurado pelo exame de ordem. Você tem um crivo de qualidade muito grande através do exame de ordem. E se as universidades querem surgir, querem formar o maior número de profissionais, que o façam direito, que o façam com zelo, com competência, com critério, que todos os colegas vão passar no exame de ordem. Como a matéria do direito é muito dinâmica, não deveria ter um exame de ordem de 5 em 5 anos? Uma das nossas propostas, Mauro, é se implantar um sistema de reciclagem, de treinamento muito intenso para os advogados. Inclusive um selo de qualificação, de certificação para os profissionais que já estão no mercado. O exame de ordem traz um conteúdo, no meu entendimento, exagerado. O exame de ordem talvez pudesse ser fatiado, direcionado para áreas de atuação. O exame de ordem deve aferir a condição básica, mínima, para o colega ingressar no mercado e construir a sua experiência. Muitos de nós, advogados, militantes, que estamos na ativa, não passaríamos no exame de ordem. Isso, Duda, hoje você mesmo disse que 2/3 são jovens advogados até 10 anos. Isso é uma prova clara de que não houve educação continuada e os mais antigos saíram do mercado. Não seria isso? Aquela ideia do passado, de grandes tradições, de nomes de grandes tradições, de tantos anos, hoje o que se está vendo é que os novos, mais atuais, mais preparados, estão ganhando espaço dos mais antigos por falta de educação continuada?
Não é só por isso. A falta de reciclagem, a falta de treinamento é um dos fatores. Mas o mercado se ampliou muito. Você tem hoje um volume de advogados muito maior e crescente, exponencialmente crescente. É óbvio que esses profissionais vão se inserir no mercado. Isso reflete, é uma das nossas preocupações, está na proposta, uma própria depreciação dos honorários advocatícios, uma depreciação do nível técnico dos serviços prestados, e é nisso também que a ordem tende a atuar. Não só na seleção de quem ingressa, mas na capacitação e na formação de quem está nos quadros da instituição. Então, eu vejo o mercado mais dividido, mais competitivo, e a maior fatia de advogados novos também absorve uma fatia cada vez maior do mercado existente. Vamos ver aqui o Pará. 70% da população está no interior. 70% da economia está no interior. E 80% dos advogados estão em Belém. Não está faltando estrutura, atenção, cuidado, carinho com os advogados do interior? Tá. Até mais de 80% dos advogados estão em Belém. E isso é um problema não só da advocacia. Isso é um problema estrutural do próprio Estado. O Estado do Pará tem crescido no interior em índices muito acima da média. E a concentração na capital também de advogados é um fator que tem de ser revertido. E o advogado do interior precisa sim ser mais prestigiado, ter uma infraestrutura de trabalho melhor, ter espaço. E qual a sua proposta para resolver essa questão, que você já detectou que ela existe? Já, nós temos a nossa proposta, o nosso plano de trabalho envolve o investimento e a modernização de todas as subseções do interior, a interação com o Poder Judiciário para que as salas dos advogados tenham condições de dar efetivo apoio ao exercício profissional e se prestigiar, se dar espaço à voz e às opiniões do advogado do interior, também está pontuado na nossa proposta em busca de soluções. Duda Clautal, muito obrigado por essa entrevista, boa sorte e parabéns. Muito obrigado também, e eu deixo o apelo à classe e aos advogados que analise, que reflita, que pondere as propostas e as pessoas. Nós estamos num momento institucional muito importante, crucial para a ordem. E a gente pede que o advogado tenha essa percepção, essa responsabilidade. Se informe, analise, pondere e vote OAB+. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Bem, vamos começar o programa de hoje à noite. De acordo com o sorteio realizado anteriormente, a primeira candidata a conversar conosco é a Avelina Resquez. Em seguida teremos Jarbas Vasconcelos e finalizando Duda Clautal. Doutora Avelina, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. Nessa corrida eleitoral, já que a eleição está bem próxima, dia 21. A senhora já foi presidente da OAB do Pará. Não seria hora de abrir espaço para os novos advogados? Antes de eu responder, Mauro, a sua pergunta, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o seu programa está nos dando para que nós possamos levar para a classe dos advogados os nossos pensamentos e também, nesta oportunidade, parabenizar o Diário do Pará pelos 30 anos dele de defesa do jornalismo, das grandes lutas que também foram vividas pela OAB, como as diretas, como o impeachment, e, enfim, essas lutas que o Diário levou com um jornalismo de primeira grandeza, que também são as nossas lutas. E por falar em lutas defendidas pelo Diário, qual é a sua opinião básica e objetiva sobre a intervenção federal na OAB do Pará? Bom, você já mudou sua pergunta primeira. Depois nós voltaremos. Nós voltamos, tá bem. Ô Mauro, a intervenção, ela feriu o coração do advogado, mas ela foi necessária,
ela foi uma consequência, Mauro, porque houve um ato lesivo à dignidade da ordem. Foi uma venda fraudulenta de um terreno, e isso levou a uma ingovernabilidade da administração, que acabou culminando com a intervenção. Então, na verdade, a intervenção foi uma consequência do que foi cometido dentro da ordem. Feriu a imagem do advogado, feriu o coração, como eu digo, do advogado, feriu, mas feriu mais ainda os atos que provocaram a intervenção, porque colocou em xeque a dignidade do advogado, a honradez, a credibilidade. Então, todos nós fomos feridos pelo que aconteceu. Agora, doutora Avelina, passados os 6 meses da intervenção, nada foi provado, nada foi mostrado, não teve mais uma sequência, intervenção. Isso não dá um certificado para a gestão que houve, que na verdade sofreu a intervenção? Não, Mauro, não, porque a intervenção, ela foi decretada por um prazo certo. Sim, 6 meses. Foi cumprido o decurso do prazo. Colocou ordem na casa, tá? E depois entregou novamente para a mesma gestão. Mas os processos continuam, Mauro. Os processos ético-disciplinares continuam contra os gestores que deram causa à intervenção. Continua a investigação criminal, já hoje, perante o Ministério Público, que inclusive já pediu a quebra do sigilo bancário dos gestores. Então, veja, a coisa não é bem como estão contando. Ele teve que voltar porque a intervenção acabou em razão do prazo certo, porque numa intervenção é ad eterno, mas os processos continuam. E admitindo a hipótese de o Jarbas continuar como presidente, e se vier uma denúncia contra ele depois pelo Ministério Público, como é que fica novamente a OAB? Nós voltaremos já à questão da imagem da ordem. Vamos retornar à primeira pergunta, que ela é muito importante. A senhora já presidiu a OAB de 98 a 2000. Não seria a hora de abrir espaço para os novos advogados? Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que 2/3 dos atuais da ordem são advogados novos, com menos de 10 anos de atuação. É isso mesmo? Ô Mauro, eu queria dizer para você o seguinte: eu sou uma pessoa do interior, eu vim para os 17 anos para estudar em Belém, me formei, me fiz advogada e comecei a minha vida como jovem advogada. Senti todas as auguras do que é um jovem advogado começar a sua profissão sem nenhum respaldo familiar que lhe desse segmento na advocacia. Então eu me fiz, então eu conheço o que é o sofrimento do jovem advogado. Dizer simplesmente que é o momento de abrir o espaço para o jovem advogado, eu quero te dizer, Mauro, que a nossa chapa está com 60% integrada de jovens advogados com entre 5 a 10 anos. A nossa chapa, ela é plural, ela tem a representatividade de todos os segmentos da advocacia, inclusive do interior. O fato de eu já ter sido presidente da OAB não quer dizer que eu já deveria dar espaço para uma outra pessoa, porque eu não sou candidata de mim própria, Mauro. Eu fui candidata de um grupo, de um movimento, que pediram para que eu viesse, com base em pesquisas que apontavam o meu nome, com aquele nome que seria o nome para resgatar a instituição do momento em que ela se encontra. Então, eu estou dando uma resposta ao anseio do advogado. Doutora Avelina, a oposição dividida em 2 chapas não é um passaporte de livre acesso para a situação? Em tese, Mauro, poderia dizer que sim, né? Mas porque a regra é que as oposições divididas fortalecem a situação, tá? É verdade. Há quem diga, entendeu, e é quem estranhe o porquê dessa terceira via. Né? Por que essa terceira via veio?
no momento depois de eu já estar, a minha candidatura já está sendo colocada. É verdade que existem disputa. negociações, conversas para uma fusão? Ainda dá tempo de uma fusão? Olha, conversa sempre existe, tempo sempre existe. Agora, Mas tem um tempo aí, a eleição é dia 21, não pode chegar na véspera aí. Eu acredito que já está muito em cima, mas todas as negociações foram tentadas. Viu? Se tentou conversar, se conversa, viu? Porque a arte da advocacia é um diálogo, é uma conversa. Então, nós conversamos sim, e estamos abertos, Mauro. Estamos abertos porque é o nosso perfil. Qual o seu plano para resgatar a imagem da ordem? É voltar, dirigir a ordem para o advogado. Voltar, é colocar o advogado no seu ponto central. É voltar todas as atenções da ordem para o advogado. É fazer este resgate da advocacia que foi abandonada, que foi desprezada, que foi violentada, que foi agredida. E nós queremos resgatar isso com o apoio de todos os advogados, com a participação de todos os advogados e de todas as advogadas. É esse o nosso ponto central, é resgatar os direitos dos advogados, principalmente do jovem advogado. Qual a sua opinião sobre a partidarização na ordem? A OAB é superpartidária. Nós não podemos admitir, sob hipótese alguma, Mauro, a partidarização da ordem. Ela não se permite, ela não tem espaço para isso. E todas as tentativas nesse sentido foram desastrosas e são desastrosas. A OAB, ela tem que ser do advogado e da sociedade. A OAB, ela tem que fortalecer o advogado para que ele, fortalecido, principalmente o jovem advogado, que hoje representa 70% da nossa categoria, né? Nós temos que ter ações diretas para o jovem advogado, para inseri-lo no mercado de trabalho, para fazer, aperfeiçoá-lo, fazer com que ele se torne apto ao exercício profissional. Mauro, você sabe que, falando sobre o mercado de trabalho, você acredita que existe um escritório em Bauru com 700 mil advogados, que ele está estrangulando a advocacia das seccionais, principalmente as mais afastadas, porque ele faz o seguinte: hoje, com a internet, ele prepara todas as peças, tem os seus representantes nas seccionais, principalmente nas menores, e ele está pagando, aviltando a advocacia, pagando para um jovem advogado R$20 por uma audiência. Em tempo, qual a sua opinião sobre a vinda de escritórios de advocacia do exterior? É muito preocupante. É muito preocupante, apesar de... Mas dentro da globalização, as grandes organizações estão chegando, no caso do Pará, mas especificamente organizações ligadas ao minério, trarão, sem dúvida nenhuma, seus advogados. Certo, mas nós temos que estar vigilantes. É verdade, isso será inevitável, mas nós não podemos permitir que esses escritórios, que esses grandes escritórios venham e tomem o mercado de trabalho do nosso advogado aqui. Então, se o escritório internacional tiver que vir, ele tem que ter os advogados que vierem atuar, ele tem que ter os seus diplomas reconhecidos pelo MEC, ele tem que se submeter ao exame da OAB, tal qual um advogado nosso, um bacharel em direito nosso. E a OAB tem que estar vigilante e tem que ter mecanismos de controle para impedir que esses grandes escritórios sufoquem o mercado de trabalho do advogado nosso, do advogado brasileiro. Controle externo da OAB, qual a sua opinião? Olha, Mauro, isso é uma boa pergunta, principalmente porque isso está sendo discutido em todos os segmentos da advocacia, né? Principalmente em razão de uma decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal e que disse que a OAB não deve ter controle, não está, porque ela não está vinculada à administração pública, tá? Eu acho o seguinte, que o advogado, pela sua integridade, ele não deve ter medo de ser controlado ou de prestar contas. Tá? Mas o controle da OAB tem que ser feito pela sua própria categoria. Tá? Quem é que poderia controlar a OAB? A administração pública. Mas ela não tem vinculação.
Então, como é que poderia ser esse controle da OAB? É tecnicamente impossível, porque ela não tem um órgão ao qual ela está vinculada, porque ela não integra esta estrutura. Então, nós advogados temos que ter a consciência de que nós somos os grandes controladores dos nossos gestores. E os nossos gestores, eles têm que ter a consciência de prestar conta para os seus advogados, e através de uma administração transparente, Mauro. Doutora Avelina, a OAB já tem o exame de ordem, por muitos considerado excessivo, mas a OAB também dá opinião sobre o surgimento de novos cursos de direito. Não é muito? Mauro, os cursos de direito, né, existem hoje mais de 1.700 cursos de direito. Muitos cursos de direito, Mauro, eles estão cometendo estelionato educacional contra os nossos jovens. Talvez não só do direito. Por que a OAB só visa o curso de direito? Não poderia haver estelionato no curso de engenharia, de medicina, assim por diante? Aí é uma questão da OAB cuidar junto à Administração Pública Federal para que dê mais atenção. A OAB já tem o exame de ordem. Certo. Não seria uma duplicidade? O exame de ordem que é considerado excessivo por muitos. Mas... alto grau de dificuldade, que rende um faturamento violento, porque as pessoas passam várias vezes, cada vez aumenta mais. Apesar desse controle, na entrada profissional, a OAB ainda dá opinião no surgimento de novos cursos. Mas isso é uma função legal dela. É por força de lei que ela tem que fazer esse controle, para que se tenha cursos de direito com qualidade, para que não se pratique estelionato educacional contra os nossos jovens, Mauro. Agora, veja só, um advogado, Mauro, ele vai cuidar da sua vida, ele vai cuidar do seu patrimônio, Mauro. Então, como é que você vai ficar nas mãos de uma pessoa que não está preparada? Olha a responsabilidade da OAB. A OAB ela tem que dar um mínimo de segurança para o jurisdicionado, para o cidadão, que vai ser defendido, ter os seus direitos, ter a sua vida defendida por um advogado. Isso é uma questão de responsabilidade. E então, diante de uma fragilidade dos cursos jurídicos, graças a Deus, Mauro, não são todos, mas existem os cursos jurídicos de finais de semana, em que não prepara bem o bacharel em direito. Então, o exame de ordem é um imperativo, é necessário para a segurança, para a sua segurança, Mauro. Doutora Avelina, quem está apto a votar? Ainda existe aquela história de chegar na véspera, o inadimplente, na véspera do pleito, e as chapas vão, ajeitam a situação dele, pagam as dívidas e ele vota? Não. Isso no passado a gente ouvia falar muito. Eu ouvia falar muito. Hoje em dia, por uma determinação, o colégio eleitoral é feito 30 dias antes. Então só pode votar aqueles que são aptos a votar. Ou seja, aqueles que estão, os aptos a votar são aqueles que estão em dia com as suas anuidades. Mauro, essa questão me aflige um pouco pela minha condição de cidadã. Qual é a maior expressão da sua cidadania? É o direito de voto. Se você deveu o imposto de renda, você não é cerceado pelo seu direito de votar. Mas na OAB, entendeu? Existe uma determinação em que o inadimplente não pode votar. Eu estou só tentando fazer esse paralelo, porque eu vejo que o direito de voto, Mauro, é a maior expressão de um cidadão escolher os seus dirigentes. É a maior expressão, foi a maior conquista da humanidade, foi o seu direito de voto. A maior expressão democrática foi o direito de voto. E nós que defendemos a democracia, que defendemos o Estado republicano, que defendemos as liberdades, nós temos uma regra que cerceia o direito de voto do inadimplente. Eu acho que poderia ter medidas outras, tá, para fazer com que os inadimplentes não pudessem exercer os benefícios da OAB. Não ter acesso à caixa de assistência, não poder usar seus serviços. Mas eu vejo isso, temos que cumprir porque é uma determinação legal, mas eu vejo isso na minha condição de cidadã,
viu? Com um pouco de tristeza, Mauro, porque eu acho que o direito de voto não pode ser impedido por uma falta de pagamento, porque eu não sou, na minha cidadania, impedida de votar, de escolher o meu presidente da República, o meu prefeito, porque eu não estou em dia com as minhas obrigações. Doutora Avelina, não seria bem mais coerente para a OAB se a eleição do presidente nacional da Ordem fosse por via direta? Olha, Mauro, você tocou num ponto que eu acho dos mais apaixonantes de discussão. Veja, eu sou de uma geração, Mauro, que eu fui forjada na ditadura. Mais do que os meus opositores, os meus concorrentes, tá? Eu anseio por uma direta. Porque eu sofri a repressão na minha vida, na minha geração. Mas eu vejo com preocupação, neste momento, as diretas já. Eu dentro da OAB. Eu acho que nós vamos chegar a um momento desse. Mas esse processo tem que ser maturado, esse processo tem que ser pensado, esse processo tem que ser muito bem analisado. O nosso país, Mauro, é continental. A maior concentração dos advogados estão em São Paulo, Rio e Minas. São Paulo tem quase 200 mil advogados. Então, veja, que oportunidade teria um Acre, um Pará, um Sergipe, viu? Colégios eleitorais pequenos, de ter um presidente ou de fazer um presidente da OAB. Tá? E depois, desse país continental, quem vai financiar as nossas campanhas? Somente um milionário poderia ter condições de bancar uma campanha, Mauro, para eleições hoje, para eleições diretas na OAB. Olha a preocupação. Quem vai financiar? E a OAB vai se permitir um financiamento? Você sabe que todo financiamento tem uma cobrança. Como é que fica a OAB se ela aceitar, um candidato aceitar um financiamento? Ele vai perder a independência da OAB. Quebrar isso é preocupante. Eu sou apaixonada por esse tema. Se você perguntar, você quer? Eu quero, porque eu venho deste momento histórico, mas pela minha maturidade, pelo que eu já vivi na OAB, eu vejo com uma certa preocupação. Doutora Avelina, muito obrigado por essa entrevista, parabéns e boa sorte na eleição do próximo dia 21. Tá, ok, obrigada, Mauro. Eu gostaria, para finalizar, para lhe agradecer e levar uma mensagem de esperança para todas as advogadas e os advogados e dizer que a OAB, a presidência da OAB será redemocratizada. E iremos administrar o OAB, Mauro, de portas abertas, principalmente para os jovens advogados. Ok, muito obrigado. Obrigado. Logo...